Boa noite, irmãos. Sem demora, vamos abrir Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Vamos fazer a leitura do verso primeiro. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos essa noite, carentes da Sua graça, do Seu poder. Fala conosco hoje, Senhor, pois está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade do Senhor venha acompanhada de demonstração de poder, para pôr em liberdade o cativo, dar vista ao cego, e trazer aqueles que estão mortos à vida, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, preste atenção aqui, o nosso tempo é escasso, a minha ideia é falar alguma coisa do capítulo 23, e o capítulo 23 de Mateus, ele tem quase 40 versículos, então seria necessário mais de 2 horas ou uns 3 cultos para fazer a exposição detalhada deste capítulo. Mas eu vou procurar, à luz do tempo dado, da escassez de tempo e das minhas limitações, falar alguma coisa sobre esse texto. Quero usá-lo para falar sobre religiosidade e sobre também as características, as marcas de uma seita. E geralmente as características de uma seita estão todas ligadas à religiosidade. O que é religiosidade? É aquele indivíduo que se apega mais nos dogmas da religião, mais nos costumes da religião, do que na própria palavra de Deus ou no próprio Deus. Ele é fiel aos costumes, às práticas, às regras da sua religião, em detrimento muitas vezes da palavra de Deus e do próprio Deus. Isso é muito comum, típico das seitas. É típico das seitas fazerem com que os seus fiéis se apeguem mais nas suas regras e normas do que na palavra de Deus. E por que trazer essa mensagem? Porque a cada ano que passa, mais pessoas conhecem a verdade, têm seus olhos abertos e ingressam na fé reformada ou em igrejas bíblicas. E muitas dessas pessoas são oriundas das seitas, de falsas igrejas, ou de igrejas com doutrinas muito ruins. Entretanto, mesmo vindo, ainda carregam consigo alguns resquícios da religiosidade. E nós precisamos nos libertar disso. E também aprender um pouco sobre as marcas de uma seita. E nesse sentido, Mateus 23 vai nos ser muito útil, porque é um sermão onde Jesus censura os escribas e fariseus. E da mesma forma, como eu quero me dirigir a seitas e religiosidade, os fariseus faziam parte de uma seita judaica também. Era uma seita repleta de religiosidade. Jesus vai condenar isso, e ao condenar vamos aprender muito sobre isso.
E o primeiro ponto que nós vamos aprender, que a primeira marca das seitas e da religiosidade, é a hipocrisia. A hipocrisia. Versos 1 a 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Essa é uma das marcas do religioso, uma das marcas do adepto da seita, a hipocrisia. O que eles fazem? O que é comum nas seitas? Impor regras, impor leis, impor costumes aos outros, mas eles próprios não praticam. É muito comum impor leis, regras, normas, apenas por fachada, apenas por aparência, mas que no fundo e na verdade, eles não praticam, são hipócritas. Essa palavra hipócrita é da onde se originou o termo ator. Eles encenam, fingem, apenas parecem ser, mas de fato e de verdade não são. Tome cuidado com a hipocrisia. Não seja um religioso que se preocupa apenas com os aspectos externos da lei, da palavra, mas viva aquilo que você diz crer. Richard Baxter, um puritano, dizia: não negue com sua vida aquilo que você diz com seus lábios. E é muito comum das seitas eles exigirem que outros andem naquilo que eles mesmos não andam, imporem aos homens aquilo que eles mesmos não fazem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto e a segunda marca de uma seita é a criação de regras que estão além da palavra de Deus. A criação de regras que Deus não criou e não mandou. Veja o verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Além da palavra, o que acontecia? Os fariseus, além da lei de Moisés, adicionavam mais outras 600 regras, 600 leis, 600 costumes. É comum das seitas adicionarem à palavra de Deus regras que eles mesmos criam. E Jesus ilustra como fardos pesados que eles atam e impõem sobre o ombro das pessoas. As seitas fazem isso. Criam leis, regras e obrigam os seus membros, os seus fiéis a andarem na rigidez das suas regras, na rigidez do seu sectarismo, na rigidez do seu legalismo. Elas são legalistas. Isso era comum entre os fariseus. Obrigam a colocar seus fiéis a carregar fardos, leis que estão fora da Bíblia. Não corte o cabelo, não use calça, não se maqueie, não raspe as pernas, não vá à praia, não use bermuda, não assista à televisão, não vá ao cinema, não coma tal carne. Uma série de coisas. Atam fardos pesados. E o texto diz ainda: e eles mesmos nem com o dedo encostam ou querem mover.
Eles são legalistas e, mais uma vez, são hipócritas. Quantos não se lembram desses líderes de seitas, por exemplo, proibirem assistirem televisão? E os membros descobriam que eles tinham TV guardada no quarto e assistiam toda noite. Proibiam o uso de bebida e se embriagavam dentro das suas casas. É típico da seita e das religiões a criação de regras que estão fora da palavra de Deus. Terceiro ponto das seitas ou da religiosidade: eles agem com o fim de impressionarem os homens e não a Deus. O propósito da seita é meramente estético, é para impressionar os homens e não a Deus. Veja o verso 5: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Até aí. Impressionar os homens. O que os fariseus faziam? Filactérios eram caixinhas de couro com textos dentro. Eles gostavam de amarrar na testa. E tudo aquilo é com a finalidade de serem elogiados, de serem vistos pelos homens e receber dos homens o louvor. Então a preocupação deles era em ser aprovado pelos homens. As coisas que fazem, a maneira que vestem, é tudo para aparecer, cobrir o rosto com o véu, usarem ternos, fazerem orações pomposas, orarem de joelhos, tudo isso está inserido no contexto da fé. Orar de joelho, fica bem vestido, tudo bem, mas a intenção era errada. Aquilo não é feito para Deus, não era de coração, não era para o Senhor, mas é para impressionar os incrédulos, impressionar outros irmãos, impressionar a própria congregação. Isso é típico da religiosidade, isso é típico das seitas. Ser aprovado, ou impressionar, melhor dizendo, os homens. E os fariseus faziam isso, alonga as suas franjas das suas túnicas, ou aquela fita que eles cingiam a cintura, e eram longas, e até os pés, e tudo aquilo era com o propósito de causar impressão, impacto nos homens. Cuidado para você não carregar isso. Cuidado para que você, mesmo vindo à fé verdadeira, ainda não carregue com você hipocrisia, ainda não esteja com medo e temor de regras de homens, ainda não carregue, não, eu aprendi assim. Cuidado para não viver uma vida só de aparência. Quarto ponto, está do 6 ao 12, a busca pelo louvor. É outra marca do religioso. Veja o 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra vos chamei vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será seu servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É comum os membros de seitas, e é comum o religioso, tudo o que ele faz visando o louvor dos homens, o elogio dos homens. É a consequência da atitude anterior. Se eles fazem apenas para ser vistos pelos homens e não para Deus, é com uma intenção: receber dos homens, para quem eles vivem, para quem eles se preparam,
o louvor, o crédito, a aceitação. Querem receber a glória dos homens. Por isso, o texto diz: amam o primeiro lugar nos banquetes. Eles gostam de destaque. Amam ser chamados, o ser saudados nas praças, o ser chamados de rabi. Eles amam serem chamados de anciãos. Amam ser chamados de cooperadores. Amam títulos como de apóstolos, bispos. Eles amam isso. Aqui está dizendo que uma das marcas do adepto da seita é que ele gosta de ser reverenciado. Ele gosta de ser temido. Eu tenho poderes especiais. Eu sou um apóstolo, eu sou um ancião. Eu falo cara a cara com Deus. Eu sou uma casta diferente. Eu sou diferente. O religioso, o sectário acha que é só ele no mundo. Só ele que está salvo, só ele que é certo. Deus só fala através dele, só escolheu a igreja dele. E por isso ele quer o louvor, a glória dos homens. Usam a religião para se promoverem. Usam a seita, usam a fé, usam a igreja, usam a posição para se engrandecerem, para se exaltarem. Os púlpitos são meras vitrines, onde eles exibem seus talentos, com qual finalidade? Receber glória. A santa igreja tal, o santo obreiro tal. Mas não é assim. O correto Jesus ensinou, verso 12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ninguém está numa categoria especial diante de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Só Deus pode receber o louvor. Mas o sectário não. A igreja recebe o louvor. O membro recebe louvor. O ancião recebe o louvor. Jesus aqui estava falando à multidão. Quando descreve as características do religioso, da seita. Agora ele se dirige diretamente aos fariseus. E os repreende e os condena. Através de 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós. Esses ais são repreensões, protestos e condenações que Jesus lança sobre eles. E isso vai nos mostrar mais marcas das seitas e do religioso. Primeiro, por que o Senhor condenou esses fariseus? Porque os religiosos, as seitas, impedem as pessoas de se converterem. Eles estão perdidos e mantêm outros perdidos. Veja só, as seitas impedem os homens de se converterem. Eles estão perdidos, a seita, os líderes, essas igrejas, e mantém outros perdidos. Ou melhor, eles estão condenados e condenam também outros. Se não, vejamos o verso 13, olha que forte. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que é isso? A religião da seita não salva, ela condena. Porque eles mesmos não são salvos. Vocês não entram, vocês não são salvos. Os membros de seitas não são salvos. E nem deixam os outros entrarem. E não
e impedem os outros de ser salvos, ou condenam os outros com vocês. Por que fecha a porta do reino? Porque é um falso cristianismo, porque é uma falsa salvação. As pessoas que estão vindo estão pensando que ali estão encontrando a verdade, mas a porta está fechada. Vocês nem entram, nem deixam os outros entrarem. Olha que coisa forte. Vocês estão condenados e condenam outros. Isso é típico de seita. Fecham a porta porque eles suprimem a verdade de Deus, escondem a verdade, não ensinam a verdade, ensinam o erro, o engano, fechando a porta. Eles mesmos não entraram e não permitem que ninguém entre. Muito forte isso. Muito forte isso. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que as seitas são religiões que conduzem os homens ao inferno. Ao inferno. Segundo, a religiosidade, as seitas usam a religiosidade para, na verdade, esconderem os seus pecados. Vamos ver o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai as casas das viúvas, e para o justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. O que Jesus está dizendo aqui? Os fariseus faziam o quê? Eram convidados como guias religiosos e pastores da época para abençoar, fazer visitas pastorais nas casas das viúvas. Só que é como se eles cobrassem por isso. Vocês entram na casa e devoram, saqueiam, ou seja, aquela visita de vocês custa caro. Vocês estão usando as orações, a túnica de vocês, a posição de vocês para saquear, extorquir, acabar com tudo que as viúvas têm. Aquela religiosidade está escondendo a avareza, a ganância, o materialismo de vocês. Aquela capa toda de vocês, aquelas orações longas, escondem lobos, homens cruéis, homens ímpios. O Senhor está dizendo aqui que toda aquela religiosidade comum das seitas, vestidos longos, véus, ternos, todos aqueles aparatos, todo aquele vocabulário, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, toda aquela coisa, na verdade cobria pecados ocultos, cobre pecados ocultos. Por trás daquela religiosidade está ganância, orgulho, sensualidade, lascívia, comum nas seitas. Porque se não há salvos, não há regenerados, não havendo regenerados, o velho homem está todo lá, e aquela capa religiosa não consegue prender por muito tempo os tentáculos do velho homem. Então, quando você pesquisa o universo das seitas, os seus líderes, os seus membros, você vê no seio, quanto mais radicais, mais duras, mais sectárias, mais pecados, mais escândalos, adultérios, bebedeira, traições, ganância, sensualidade, homossexualismo, está tudo incutido, mas escondido por baixo da capa da religiosidade. Examine a sua vida, veja se não está assim, se você ainda não guarda algum resquício das seitas, se é que você vem de uma. Terceiro, que Jesus condena aqui nos fariseus, a religiosidade, como já foi dito em um dos textos, a religiosidade termina no inferno.
a finalidade das seitas, a convergência das seitas é o inferno. Verso 15, veja só: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais que vós. O que é isso? O farisaísmo, a religião dos fariseus, a religião judaica, ela praticava o proselitismo, que era o quê? Arrumar adeptos para se introduzirem na seita. Eles evangelizavam, e disse: eles percorrem o mar. Havia uma equipe de evangelização, a fim de persuadir, principalmente não judeus, gentios, a serem adeptos do judaísmo. E eles os doutrinavam de tal forma que os discípulos dos fariseus eram mais radicais, eram mais idólatras, eram mais legalistas que os próprios fariseus. E diziam: vocês evangelizam e tornam aquele homem, vocês estão no inferno, vocês estão condenados. Mas vocês, ao fazerem prosélitos, fazem eles piores que vocês, 2 vezes mais filho do inferno. Era melhor se ele tivesse sem ter conhecido vocês. Veja só, que coisa forte que as seitas fazem. Elas buscam pessoas, elas também evangelizam, também fazem proselitismo. E se esforçam, percorrem o mar, se esforçam, se empenham. Mas é para disseminar a eles o engano, o veneno, a heresia. E faz ele 2 vezes mais filho do inferno. O que é isso? Talvez ele tinha mais chance de ser salvo, ignorante como era. Agora ele está adepto da seita. Ele se tornou radical e defende aquilo com unhas e dentes. Se tornou 2 vezes mais filho do inferno. Agora tenta evangelizar um sectário para você ver. Pega o ímpio, a prostituta, um maconheiro, evangeliza. E pega um adepto de seita. Ele está obstinado, ele está cego, ele está obcecado pela religião. Ficou 2 vezes mais filho do inferno. É isso que as seitas fazem. Porque na ignorância, pode ser que o ímpio venha à conversão, encontre Jesus, seja evangelizado. Mas agora, o que a religião, o que a seita fez? Deu a ele uma falsa segurança de salvação. Um falso Jesus, um falso evangelho, para ele amparar a sua alma. E agora, seguro naquele erro, é muito difícil tirá-lo de lá. Ele está obstinado. Alguém conhece alguma religião assim? Diz amém. Amém. Alguém tem coragem que veio de alguma assim? Diz amém. Amém. Santo Deus. Desse jeitinho, irmão. Glória a Deus. Baixa até um pouquinho a pressão, né? Papai. Que mais? A religiosidade, olha só, outra coisa que é típico das seitas, dão ênfase no secundário em detrimento do essencial. É típico da seita, dá ênfase no secundário e se esquece do essencial. Vamos lá, versos agora 16 a 24. Aqui tem 2 ais. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, por qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jura pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. Quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está no trono. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Isso é típico da seita. Jesus está dizendo o que? Era comum naquela época trazer sacrifícios animais para ser oferecido no templo. O que os fariseus punham na mente dos fiéis? Olha, o que vale é jurar pelo sacrifício e não pelo templo. Tiravam a ênfase do templo ou do altar e colocavam no animal. Com isso era o interesse dessas pessoas ofertarem os animais com mais frequência e animais ainda melhores. Assim, colocando a ênfase no animal, no bicho, e não no sagrado, o altar e o templo. E depois ele passa para a contribuição e diz assim: vocês são fiéis no dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ok? ênfase no dízimo da hortelã, endro e cominho. ênfase na oferta no animal, não no templo. Na oferta, não no altar. Mas negligenciais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, andar em retidão, a misericórdia, a compaixão dos perdidos, e a fé, a dependência de Deus. Isso é típico das seitas. Eles dão ênfase nos aparatos externos, dão ênfase nos detalhes rigorosos da lei ou da seita: a vestimenta, o véu, os costumes, os inários, a aparência, mas negligenciam o mais importante: o interior, a piedade interior, a santidade interior. Negligenciavam a misericórdia, o amor ao próximo. Negligenciavam a justiça, andar em retidão. É típico das seitas. Se vestem, têm o vocabulário, frequentam, cumprem as liturgias, mas são imorais, são fornicários, são mentirosos, são desonestos. Por exemplo, tem igrejas que existe o RI, regulamento interno. Por exemplo, tem uma pessoa responsável na porta para medir o comprimento da saia das irmãs. Dependendo do centímetro, está fora, não dá para entrar. Estou te falando, para fiscalizar os cabelos. Tem, irmãos, isso que não é mentira. Tem pastores que Tem pastores que ficam monitorando as páginas sociais dos irmãos para saberem em quais outras páginas estão dando like. E ele liga e exorta: você deu like na página do fulano? Tem cabimento um negócio desse? Você deu dízimo esse mês? Você veio com tal roupa? Você saudou o irmão? Saudações, roupas, aparatos, mas negligencia os aspectos fundamentais. Ele vai dizer: hipócritas, vocês coam um mosquito. Porque os fariseus faziam: o mosquito é o menor animal impuro da lei. Os fariseus punham ali um tecido fininho e coavam o leite, e aquele mosquitinho eles não bebiam. Coam o mosquito, mas engolem um camelo. Coam o mosquito, ficam vendo a trave nos olhos dos outros, o cisco, essas coisinhas. Olha a roupa, olha o irmão de bermuda, olha isso aqui, olha atrás, mas engolem um camelo. Nomes sujos, infidelidade conjugal, sensualidade, maldade. É comum de seitas. Imoralidade, ganância. Não é assim?
Igual quando chega lá na minha igreja, você não sabe o tanto que chega, papai. Aí eles chegam lá, pastor, isso, eu vim pelo defesa do evangelho, eu vi, estou querendo mudar para cá e vou ganhar a cidade inteira com o senhor, e nós vamos. Ele chega lá bem vestido, com linguajar paz e isso, aquilo, e glória a Deus, e eu, nossa, que bênção. Como é que estão as contas? Ele, contas? Estão em dia? Não, pastor, a unção, o senhor não está entendendo. O casamento? Casamento? Como é que estão suas obrigações para com sua esposa? Não, eu quero ser missionário. Os filhos? Tem evangelizado, feito culto doméstico, discipulado a esposa? Como é que você é no trabalho? Aí você faz igual o Chave. Não, mas eu sou do fogo. Não, eu quero saber sua vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Mas os sectários não. Olha o tempo lá, está correndo. Vamos para mais uma. Mais duas e nós terminamos. Outra característica da seita. A religiosidade, como já estamos vendo aqui, se preocupa apenas com o exterior. Veja só o verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas no interior estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha só, é outra coisa, outra marca das seitas. Se preocupa com o aspecto exterior, estético. A vestimenta, o vocabulário, a posição, a saudação, essas são as preocupações, mas esquecem do rancor, ressentimento, inveja, ira, cobiça. A nossa fé, esse é o cerne da nossa fé, meu irmão, nossa fé interna. O coração da nossa fé é o interior, é onde o pecado nasce, é onde ele morre, e é lá. Se você esqueceu que Deus julga foro íntimo, o que é foro íntimo? Deus julga pensamentos e intenções, e os fariseus não se preocupavam com isso. Olha só, ele usa o exemplo do copo. Vocês imaginam um copo cheio de milkshake, aí você vai lavar o copo, só lava por fora. Lavou o copo? É o que os fariseus faziam. Fariseu hipócrita, limpa o interior. E se você limpar o interior do copo, o copo fica limpo? Está limpo. Ou seja, a verdadeira fé, a verdadeira santidade e piedade é interior. Depois ele vai usar o sepulcro caiado. O que é isso? Uma tumba bem feita e era pintada, jogada cal. Mas dentro dela tinha o quê? Restos mortais, ossos, corpos em decomposições. E Jesus diz: vocês são sepulcros caiados, por fora vocês têm franjas, vocabulário. A seita é assim, parece bonito, piedoso. Veja a arquitetura da igreja, veja os hinos que eles cantam, veja as saudações, veja as roupas, mas o interior é cheio de carne podre. O seu interior está cheio de ossos de mortos e toda imundícia. Que pena. Tome cuidado para também não estar envolvido nesses aspectos. Agora o último. As seitas e a religiosidade, elas são marcadas por rejeitarem a verdade. Vamos ver então agora o verso 29.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Até aqui. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo para vocês: são hipócritas e vocês negam a verdade, rejeitam a verdade. E eu vou provar isso mostrando o histórico dos seus pais. O que é isso? O pessoal do Antigo Testamento. Quando Deus enviava profetas para dizer a verdade, repreender Israel, colocar Israel na linha, o que os reis, a maioria, faziam? Mandavam prender os profetas, mandavam matar os profetas, tapavam os ouvidos à verdade, não queremos a verdade, e matavam eles. Isso é típico das seitas. Eles não querem a verdade, eles rejeitam a verdade, eles não querem ouvir o Evangelho. Tente evangelizar, tente conversar com um membro de uma seita. Ele é duro, ele é obstinado, ele é agressivo, ele não aceita um diálogo racional, ele não debate com você de forma coerente, ele coloca um muro diante dele e ele bloqueia a si próprio de toda a verdade. Por quê? Porque isso é comum da seita. Ele foi ensinado assim, a viver a sua única verdade, a sua única realidade, da sua religião. E ele geralmente responde com fúria a verdade de Deus. Eles são cegos. O Senhor repete várias vezes: guias cegos, fariseus cegos. Os religiosos, os sectários, são cegos. Eles não conseguem enxergar o quanto estão imergidos no erro e no engano. Irmãos, eu não sei se tem alguns aqui assim que foram convidados, alguns que estão me vendo, ou que vieram desses lugares. Em nome do Senhor Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se afaste de tudo isso e corra para Jesus. Corra para Jesus, creia em Jesus, professe em Jesus. Ele é a pedra de esquina sobre a qual devemos edificar a nossa fé. E por fim, o verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Até aí. Como nós terminamos? Chamando essas pessoas ao arrependimento. Essas pessoas estão condenadas ao inferno. Oh, queridos irmãos, creia no Evangelho. A única maneira de você se desvencilhar de tudo isso é indo para a palavra de Deus. Paulo diz assim: examine-se a si mesmo para saber se estáis na fé. Examine a sua vida, vê se ainda há algum resquício da religiosidade. Deixe tudo isso e viva a sua vida à luz da palavra de Deus, do sola escritura, somente a escritura e nada mais. Ela é a nossa única regra de fé e prática, e o Senhor Jesus Cristo é a única fonte de salvação, e embaixo do céu, da terra, não há outro nome dado aos homens a qual importa que sejamos salvos, apenas Cristo Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Fale com Deus agora. Feche os seus olhos. Se você veio desses lugares, agradeça a Deus por ter vindo da seita. Agradeça a Deus por teus olhos terem sido abertos. Agradeça a Deus porque um dia você creu na mentira, mas hoje crê na verdade. Fala: Senhor, eu vivi cada aspecto do que foi pregado aqui, Senhor.
mas um dia sua verdade me alcançou e me tirou de lá. Mas se ainda em mim há algum resquício de religiosidade, se eu estou preso àquela seita, aqueles costumes, aquelas leis de homens, se eu ainda temo aquelas maldições, no nome de Jesus me livra, no nome de Jesus me lava, no nome de Jesus me salva, que eu pertença só a Ti, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, se há alguém entre nós que ainda não é salvo, se há alguém entre nós que está vendo pela transmissão, se ainda está nas garras da religiosidade, oh Senhor, livra-o pelo poder do Evangelho, livra-o pela cruz de Cristo. Livra-o, Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em nome de Jesus oramos.